Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadia Albano. Hoje é dia 22 de outubro de 2024. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra preciosa do Senhor, né? Hoje estamos começando o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Tremendo, maravilhoso. E vamos que vamos, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. E apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, cuidando, salvando, libertando, guardando, guardando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Deus, eu te peço também pela vida do meu esposo, que está trabalhando de motorista de aplicativo. Guarda ele, guarda todos os motoristas de aplicativo, de ônibus, taxista. Guarda, Pai, caminhoneiros que estão nessa estrada hoje, que estão nas vias, que estão nas rodovias, que estão trabalhando. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, a palavra do Senhor hoje a gente começa com o livro de Atos. A gente sabe que o livro de Atos é o livro, né, dos Atos dos Apóstolos, que está falando da igreja primitiva, né? É um livro maravilhoso, né? Uns acham que o escritor é Lucas, mas a gente sabe que é um livro que vai nos fortalecer, é um livro que vai mostrar que tem duas lideranças, né, distinta, né, que vai ter um líder dos judeus, que vai estar instruindo os judeus, e vai ter Saulo de Tarso, que é para os gentios, vai ter o batismo dos samaritanos, ao mover de Deus, Deus ele mostra, né, que aquilo que ele purificou já não é mais impuro. Então é um livro tremendo, tá? A gente vê que Lucas, ele foi companheiro de Paulo, a gente vê as histórias de Paulo, a gente vê, né, Paulo dando exemplo de homem de Deus, que ele trabalhava, de servo, que ele lutava. Então, a gente vê o Espírito Santo de Deus trabalhando, sendo anunciado, sendo derramado. Então, assim, é um livro, igreja, que, nossa, ele é, assim, um marco, tá? Do Velho Testamento para o Novo. A gente entra com os evangelhos sinóticos, né? E de Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente entra para a igreja primitiva, né? Que ali é o ápice de tudo que Jesus, da história de Jesus, prosseguindo, né? Com a história, demonstrando ali a fé cristã, né? De atos e relatos verídicos, né? Daqueles homens que lutaram para que o evangelho chegasse para mim, para você, para que fosse disseminado o evangelho, né? Aquilo que Jesus havia dito, e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo, né? E a gente vê que a igreja, ela penetrava assim no mundo, né? De uma maneira grande ali, Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra, né? Que foi o it que foi dado. Então, assim, e é algo tremendo, 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 né? Então, Jesus, ele diz também, né? A gente vê aqui no livro de Atos que Jesus diz assim: vocês serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha. Então, eu e você também somos uma testemunhas do Senhor, tá bom? Em pregar o evangelho, em viver uma vida de propósito, uma vida com Cristo, uma vida sem engano, sem mentira, sem corrupção, sem coisas que vai desagradar a Deus, tá bom? Então é isso, tá? E mais para frente a gente vai falando mais. Esse é aqui uma defesa da fé cristã. Ela oferece uma defesa da fé cristã também, que é algo que é necessário, tá? Os atos estão presentes, tá? Na defesa da fé cristã. E é histórias assim, marcante, maravilhosa, tá? Diante de judeus, diante de gentios, né? Com o propósito de convertê-los mesmo à igreja primitiva. Então é algo tremendo, né? E a igreja primitiva teve que lutar com pensamentos pagãos, com gnosticismo, com muitas coisas do judaísmo, dos romanos, dos helenistas, mas a igreja venceu, tá bom? E a gente vê aqui também, né, o Tribunal de Roma julgando Paulo e muitas outras coisas, mas a igreja venceu, tá bom? O triunfo do cristianismo rompeu e por isso nós estamos aqui, né? Essa igreja, que é a igreja raiz, né, que veio pregando, lutando, tudo bem que a igreja hoje não tem mais o viés, né, que teve aquela igreja,
Infelizmente, as pessoas hoje têm muito misticismo, né, sobre a igreja, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Então, a gente vai estar aqui no livro de Atos, que diz assim: Ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, Jesus, antes dele ser ascendido, ele deixou instruções, e de pregar o evangelho a toda criatura, ficai aqui até que do alto seja batizado, né? Vai até os confins da terra. Então, há uma história. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 4 dias, falando-lhe acerca do reino. Então, ele mostra aqui que Jesus, né? Ele aparece, mostrando que ele estava vivo e falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com ele, deu-lhes essas ordens: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus, ele deixa clara essa ordem, tá? Para os discípulos. Então, vocês foram batizados com o batismo de João, mas vai ter o batismo do Espírito Santo, porque eu vou para o Pai, e o Espírito Santo de Deus é quem vai consolar vocês. A gente vê que em João 14, assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, há muitas moradas, né? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. Então, Jesus está falando assim: não sabe, não compete saber, tá? Não tem um dia e a hora. Isso já se passaram 2000 anos, tá? Israel ainda não foi restaurado. Ainda tá essa guerra, tá? Israel ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas a gente sabe que em 1945 Israel voltou para o centro da terra, né? E que mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos 2019, uns 6 anos atrás, né? Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Então tá acontecendo os acontecimentos. Então não compete o dia e a hora. Então, porque, como diz Pedro, que 1000 anos para nós é como um dia para Deus, e um dia para Deus é como 1000 anos para nós, né? E ele não tem prazer que nenhum de nós venha se perder. Então, vamos ficar com a palavra do Senhor sem especulação, ok? Sem especulações. Então, a gente sabe que tem uma promessa, né? Que é a promessa do Espírito Santo de Deus. João batizava com água, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, né? Então, e assim, essa referência é algo que veio ser derramado sobre todos, sobre eu, sobre você, sobre a geração futura, que chegou até a mim e sobre a você, tá? Então, é um caráter dos acontecimentos futuros que chegou até mim e a você, o batismo do Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo, eu quero fazer uma ressalva, tá? Nem todo mundo vai falar em línguas. Tem gente que é batizado no Espírito Santo de Deus, mas muda a sua conduta, o seu comportamento, o seu caráter. Essa é uma nova criatura em Cristo. Porque os dons de falar em línguas não é para todos, tá? Nem todos são mestres. Nem todos têm o dom do amor. Então, são dons que o Espírito Santo de Deus distribui cada um segundo a vontade dele, tá? Não a mim, não a sua. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam numa nuvem e cobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma. Então, Jesus é elevado ao céu e eles ficam olhando, né? Aí os anjos falam: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo é o mesmo que vai descer, tá bom? Da mesma forma como viram subir, ele vai voltar. Então, mostrando a grandeza de Jesus, que Jesus ele está indo, né, para o Pai, ele está à direita do Pai, tá? Porque ele foi o sumo sacerdote que fez o sacrifício perfeito, né? E não tá lá fazendo recentemente, ele está à direita do Pai, né? Então, é algo muito tremendo. E a gente vê que ser testemunha de Jesus é mostrar que ele é perfeito, que o que ele fez é perfeito. Então, esses 2 homens vestidos de branco, com certeza, era quem?
2 anjos, tá? Então, a gente vê também que eles disseram, Galileu, vocês estão olhando para o céu, né? Então, eles estavam lá, todos os 12 provinham da Galileia, menos Judas. Judas não estava, Judas não era proveniente da Galileia, tá bom? A gente já viu sobre isso em outros vídeos. No mesmo corpo ressurreto, Jesus subiu, grande para a glória do Senhor. Então, assim, a gente vê aqui, vamos lá no 12, a escolha de Matias. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade a cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram aos aposentos onde estava hospedado, e achava-se presente Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, estava ali os 12 discípulos. E a gente vê na igreja que ali, os 12, ó, tava lá os discípulos. Então, 12, não tem mais 12 porque Judas se suicidou. Então, todos eles se reuniram sempre em oração. Eles faziam o quê? Se reuniam sempre em oração. Eles tinham ido para o monte, primeiro oraram, depois se reuniram em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Então, eles estavam lá, né? Subiram ao monte das Oliveiras, né? Oraram no Monte das Oliveiras e depois desceram e continuaram em oração. E aí diz no 15, naquele dia Pedro levantou-se entre os irmãos em grupo e cerca de 120 pessoas e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve a participação nesse ministério. Então Judas, né, ele participou do ministério, mas ele foi contado como havia dito, aquele que trairia, né? Que trairia o mestre. Como recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo ali de cabeça, seu corpo partiu ao meio e as suas vísceras derramaram. Então, assim, as suas tripas saiu para fora, as vísceras é as tripas. E todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se de Aceldama, isso é, campo de sangue. Então, as 30 moedas, né, aqueles judeus lá, aqueles povo do Sinédrio, não aceitaram. Eles falaram assim, quando Judas devolveu, né, essas moedas, eles falaram assim, a gente não quer. Aí Judas pegou e jogou a moeda. Então, eles não poderiam pegar, porque era de sangue, não poderia botar vamos dizer assim, no ofertório de novo. Eles pegaram e compraram um campo para colocar as pessoas que morressem, os forasteiros, né? E foi o que aconteceu. Então, passou a se conhecer campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Então, esse deserto ficou, né, totalmente deserto. Então, a gente vê também, né, que provavelmente, né, esse aposento a qual eles se encontravam era tipo um cenáculo onde eles se reuniam para orar, né, para manter a comunhão um com os outros, né, e as mulheres também estavam junto com eles. A gente vê que as mulheres fez parte do ministério de Jesus, né, e foi algo muito forte. As mulheres, elas ajudavam no ministério de Jesus, né, e foi para uma mulher que Jesus apareceu primeiramente, mostrando que Jesus, ele não faz acepção de sexo, nem de pessoas, nem de, né, inferioridade. Ele não inferioriza a mulher, como muitos dizem, né, muitos pregadores aí machistas. Aí, mas a gente vê que Judas ali, quando ele fez isso, era necessário, né, que se cumprisse as escrituras, né? Então, o Salmo já havia falado, né? O Salmo falava de Jesus, sobre a vida do Messias, né? Então, igreja, as coisas do Senhor, ela é sempre tremenda, a vinda de Cristo, né? É considerado messiânico. O que aconteceu na experiência do salmista, né? Ele simplesmente tipificava ali o Messias, né? As instruções que acontecia com Jesus. E aí Judas, aí não é que Judas comprou um campo, Judas comprou de modo indireto, porque não foi ele que comprou, tá? A gente sabe que foi os sacerdotes, né, que o devolveu lá em Mateus 7:23, tá bom? Então, esse campo tá lá em Mateus 7, versículo 23. 27 e 23. 27 e 23, tá? Quando Judas devolve o dinheiro. E aí a gente vê, né, que
Aí, o que que acontece? Aí ele vai e se enforca, toda uma situação, né? Porque ele viu que Jesus era inocente. Quando o demônio sai do corpo da pessoa, a pessoa cai em si já é tarde, tá bom? Então, a gente vê toda uma situação. Então, a gente vê que o suicídio de Judas foi algo demoníaco mesmo, tá? Ele deu brecha, o diabo entrou sem dó e sem piedade. E comigo e com você não é diferente. Se a gente dá brecha, igreja, o diabo ele vem, ele faz assim, arruaças, todo o tempo fazendo arruaças, tá? Ele vem assim para destruir, para esbagaçar. E não é brincadeira não, ele não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. Diz assim, vamos continuar. Que outro ocupe o seu lugar. No 27. Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então, eles precisavam colocar alguém no lugar de Judas, porque eram 12 os discípulos, tá? E nesse momento só havia 10. E aí, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco, testemunhas de sua ressurreição. Então a gente vê também que era necessário que tivesse os 12 também, para que depois viesse a vinda, né? A descida do Pentecoste, né? Para que houvesse algo. Eu quero que foi Deus instruindo aqui Pedro e os irmãos acerca dessa situação, tá? E diz assim, aí no 23, então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e depois, detalhe, depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes tens escolhido. Gente, isso me chama muita atenção. E aí ele põe aqui, ó, para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe é devido, que é o inferno. Então, no 27, 26, então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Então, a gente vê que após a morte de Judas, todo esse contexto, né? Judas, né? Ele se enforca, aí diz que as suas entranhas se abrem, cai tudo para fora. E aí precisava colocar alguém no lugar de Judas, porque precisava ter os 12 apóstolos, tá? Que era o começo da igreja primitiva, então tinha que ter esse alicerce. Então os irmãos, eles vão para o monte, chamado Monte das Oliveiras, eles oram, depois eles encontram as irmãs em casa, e eles oram de novo, aí estava Maria, mãe de Jesus, os irmãos deles oraram, né, e aí falaram de Judas, contaram a história, né, que Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas, e ali os judeus, né, compraram um terreno, porque eles não podiam repor o dinheiro, porque foi um dinheiro de sangue, né, de morte, de traição, e eles eram religiosos e hipócritas, né, como no dia de hoje tem muita gente assim, que mata o outro na unha, mata fisicamente, espiritualmente, perseguido na maldade, que é o que mais tem, né? E ali Judas se suicida e ali precisa colocar alguém no lugar, né? E era necessário para que viesse a descida do Espírito Santo de Deus, né? Tinha que estar. Então, eu quero crer que Deus deu toda a instrução para os irmãos que foram orar, né? E ali eles resolvem, né? Ele diz assim no 22, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, era necessário, tá? Tá vendo? Desde o batismo de João elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, aquele que estava junto era um que ia ser escolhido, né? Para ser esse apóstolo que iria preencher o lugar de Judas, né? Então, a gente vê que foi um ministério que não foi fácil, tá? Foi um ministério público, foi um ministério perseguido, mas foi um ministério dirigido pelo próprio Espírito Santo de Deus, sempre direcionando os crentes, tá? Para estarem junto. Por isso que quando Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro... E Pedro fica magoado. Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, o que eu tenho para você é grande. Você tá entendendo? Então você tem que apacentar minhas ovelhas. Então você tem que ter certeza que você está comigo. E aí Pedro fala assim, Senhor, tu sabes, né? Porque Pedro ia passar a estar liderando, tá? Pedro ia ser Pedro, tu és pedra, né? Tu vai estar na frente, tu é rocha. Então você vai estar liderando. Então você tem que ter
firmeza, tá? Para liderar ali os judeus. Vou eu levantar outro mais para frente, né? Saulo de Tarso, que vai passar a se chamar Paulo, que vai estar liderando os gentios, tá? Agora, você é judeu, você conhece os costumes judaicos. Então, para você é mais fácil trabalhar com os judeus. Tipo assim, né? Eu tô fazendo uma conjectura aqui, mas era tipo isso. Então, a gente vê, né? Que então ali eles começam a trabalhar entre si, né? E eles vai, né? E escolhe os dois, né? Escolhe, né? Eles escolhem os dois que assumiu o lugar de Judas, né? E aí a sorte cai sobre quem? Sobre Matias, tá bom? E me chama muita atenção a oração deles, né? Depois de orar, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra no qual desses dois tem escolhido. Então, quem escolhe é Deus, tá bom? A gente tem que orar para Deus escolher quem Ele quer para o ministério dele, tá bom? A gente tem que orar, não é fácil, tá bom? Nós temos que ter um ministério de oração. E as pessoas não oram, não oram. Eles olham para o dinheiro, eles olham para a posição. Não é uma coisa espiritual. As coisas de Deus é sério, né? Dessa terra. Então é muito tremendo, né? Por isso que a igreja primitiva, ela vem como alicerce, como algo diferente. Então eles tiram sorte ali, naquela época eles lançavam sorte. E a sorte caiu sobre Matias, tá? Era tipo pedra, palitinhos ali, né? Que eles jogavam e onde caísse era a escolha, tá bom? Acho que foi a última vez que eles lançaram sorte aqui na Bíblia que é mencionado. E assim o Senhor escolheu Matias e ele veio a juntar-se com 12. E aí amanhã a gente vê a descida do Espírito Santo, tá bom? Mas olha, para a liderança que estiver ouvindo, ou para irmãos e irmãs, espere no Senhor. Quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou para um propósito, não é fácil, tá? É um propósito de trilhar o caminho com choro, com angústia, com tristeza. Mas a gente tem que esperar no Senhor. A melhor coisa é esperar no Senhor. Não é fácil, tem dia que a gente quer olhar, quer fazer, mas Deus não permite. Deus deixa a gente amarrado assim, ó, com a mão amarrada, que você não consegue ir para lugar nenhum. Porque a vontade do Senhor tem que prevalecer, tá? E foi o que aconteceu aqui nas hortas de Matias. Eles subiram para orar, eles oraram, depois eles oraram para Deus escolher. Então tem que ter oração quando a gente vai ungir alguém. Não existe esse negócio. Eu vou indicar porque é amigo de fulano. Não, é o Senhor quem escolhe. Os escolhidos do Senhor são os escolhidos, tá bom? Os oferecidos do homem é outra coisa. Tem Saul e tem Davi, tá bom? Deus abençoe, ficam na paz.